aqui onde acompanhas assuntos que dizem respeito a adolescentes, jovens e a sociedade no geral, onde destacamos o uso consciente do preservativo, igualdade de género e não o consumo do álcool. Essa é a nossa cena. A vida é muito bela e temos que viver. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio na nossa cena podcast, e porque pretendemos, aliás, trazemos sempre assuntos que visam conscientizar o nosso jovem, até porque conversamos de jovem para jovem. Hoje vamos falar da ostentação. Até que ponto a pressão social pode levar jovens e adolescentes a optarem pela ostentação? E porque trazemos este tema, quem vai nos ajudar a compreendê-lo melhor é o criador de conteúdos digitais e economista Reni Saramago. Até porque quando falamos de ostentar, falamos de gastar dinheiro. Economista, seja bem-vindo à nossa cena podcast. Obrigado, Matilde. Obrigado à nossa cena podcast pela oportunidade de aqui estar. Então, vamos debater ou tecer alguns argumentos sobre este tema. É, muito bom. Nós é que agradecemos já, antes de mais, por ter aceito o convite. Agora, indo de encontro ao nosso tema, ostentação. Vamos começar por aí. O que é ostentar? Ostentar seria, digamos, mostrar ou fazer com que notem as posses que nós temos, ah, ou que nós não temos com vista a buscar uma aceitação social ou um apreço social. Então, quando falamos de ostentação, estamos a falar daquele jovem que tem ali, veste-se bem, pode até não, digamos que aos olhos de todo mundo, né? Mas veste-se com roupas caras, artigos luxuosos, está ali sempre, todo final de semana, com uma garrafa de uma certa bebida verde que nós conhecemos. Que Então, vida verde é essa? mas aí já estamos a falar sobre a questão do preço da bebida em si. Então, a pessoa que ostenta vai buscar todas as formas mostrar o preço das coisas que ele possui. Ele vai buscar mostrar que o valor das coisas que ele possui supera o valor da outra pessoa. Então, para isso, ele está a buscar um apreço social. Então, é basicamente isso que ostenta. Quer dizer que ostentar é gastar o que não se tem, em outras palavras. Para parecer que tem, quando na verdade não tem. Na maioria das vezes, o caso é esse, principalmente para a nossa realidade daqui de Moçambique. Porém, há casos em que estamos a mostrar o que se tem. Por exemplo, vamos ver rappers norte-americanos que já têm um certo budget, aquilo que é um certo investimento para mostrar ou dar visibilidade à marca. Mas Então, por que não disse rappers moçambicanos? porque na maioria das vezes a comunidade moçambicana ainda tem aquela dificuldade de patrocínio, de apoio, de conscientizar a cultura como tal, né? Então nós ainda não temos aquilo que, vamos dizer, são poucos os casos que vamos ter um músico, um artista a ser rico ou a ganhar muito dinheiro com base naquilo que é a sua própria arte, né? E isso não é uma realidade nos países na diáspora. Estamos a falar, por exemplo, nos países do primeiro mundo. Nós temos lá rappers, temos lá uma situação ou um contexto onde a cultura é algo valorizado ou comumente valorizado, né? Então, há mais financiamento nessas áreas, há mais patrocínio nessas áreas. Então, o artista em si, ele consegue muito mais aparecer sendo um rico com arte. Enquanto aqui em Moçambique sabemos como é que as coisas funcionam. É. Não é só arte. Sim. Desculpa ter cortado teu fito, mas ainda voltando para os rappers norte-americanos ostentarem e tudo mais. Sim, então, quando eu coloquei esse exemplo, eu estava a falar mais sobre, vamos por exemplo, um rapper norte-americano, ele já tem um budget. Então, ele vai ostentar, mas não ostentar só para mostrar, mas para criar visibilidade para a marca. Porque sabemos nós que a ostentação dá visibilidade. Por exemplo, se temos lá um exemplo, temos um Gucci Mane, né? O Gucci Mane, ele nas próprias músicas dele, as músicas que fizeram ele subir são músicas que já demonstram um estilo de ostentação. Tem que ser alguém que vai ostentar, né? Vai estar ali com
I got the chain, I got the rings, I got the ice on my teeth. On my teeth, tipo, eu tenho os diamantes, o diamante nos dentes. Então, estamos a dizer que só o que ele canta tem que ser aquilo que ele demonstra nas ruas. Então, há um certo budget, há um certo financiamento por detrás, para que aquela marca que ele canta seja aquilo que ele viva. E isso vai criar uma consistência musical ou cultural, ou seja, de imagem. Então, esta ostentação, de certa forma, acaba sendo boa para a própria marca, para a própria cultura. Só que nós olhamos para o. Digamos que temos a olhar para os países do primeiro mundo, enquanto não temos as condições dos países do primeiro mundo, não é? Então, vamos estar lá nós a ostentar, a mostrar o que não temos, vamos fazer dívidas para mostrar, não é? Então, isso tudo para buscar visibilidade. Então, há que diferenciar a ostentação de ser algo geralmente, não generalizar a ostentação, porque a ostentação está dividida. Temos a ostentação que vai de acordo com o que tu és ou o que tu queres transparecer, e temos aquela ostentação em que tu estás a esconder algo que tu és por dentro, tu estás a tentar criar uma imagem que não condiz com a tua realidade. Ok, temos ostentação negativa e ostentação positiva. Positiva, entre aspas. Sim. Bem, positiva podemos considerar nesse ponto em que, se calhar, este artista busca engajamento, Sim, busca marketing. patrocínio também, Exatamente. e acaba conseguindo. E como é que nós podíamos ostentar agora, neste momento, neste podcast, de modo a atrairmos patrocínio? A nossa cena podcast só estou a ver ali um preservativo. Se calhar podíamos já dizer que somos patrocinados pela Prudence, e no entanto não somos ainda, mas no próximo episódio já podíamos ser. Sim, de fato, acredito que seja uma forma ou uma jogada de marketing. Espero que esse exemplo não nos prejudique. Eu também espero. Mas, Reni, olhando para a ostentação como algo negativo, que é o que na verdade nós pretendemos trazer aqui, porque vemos que muitos jovens, na verdade hoje em dia, acabam entrando muito por esta onda. E, no entanto, não dispõem do que pretendem mostrar. Será que a mídia, de alguma forma, corrompe a nossa juventude? De certa forma. Lembra que na primeira pergunta, ou quando dei a primeira resposta, eu falei da ostentação e a Matilde disse que tinha uma ostentação positiva e negativa. Eu disse positiva entre aspas. Por que eu disse positiva entre aspas? Porque a ostentação ela não vai ser totalmente positiva. Porque vamos dizer que há sempre alguém que vai ser afetado negativamente por aquilo. Estamos a ver um Reni, acorda, em casa dele não tem quase nada, acorda, vai a um bar e começa a gastar, por exemplo, um valor que seria de uma propina. Mas por que ele faz isso? Porque ele viu um artista norte-americano que vive daquele jeito, então ele internalizou aquilo como se fosse um pensamento ou uma maneira de viver certa, correta. Ou seja, a questão da influência. Estamos a ver muitos influenciadores digitais, estamos a ver, por exemplo, o Instagram. É um veículo que acaba corrompendo muitos jovens. Por quê? Porque tu abres o teu telefone, o teu telemóvel, vais lá, entras no Instagram, começas a ver jovens a viverem coisas irreais. Então, o que tu buscas? Primeiro, vais buscar se autodenegrir ou se autodepreciar. Tu vais olhar, epa, será que eu não tenho condições de fazer isso? Será que vai ser assim para sempre comigo? Não. Então, o que tu fazes? Começas a buscar outros meios negativos ou até levas valores que não deveriam ser para aquilo e começas já também, vais comprar uma calça de Nike, uma camisa da Nike, estás ali com um relógio, não sei de quantos, mas tu não tens aquilo que é, vamos dizer, a verdadeira condição para poder ter aquilo ou para poder mostrar aquilo. Porém, estás ali a mostrar algo que tu realmente não tens, algo que vai te criar problemas. Então, essa ostentação, por mais que seja dos rappers, acaba tendo uma influência negativa naquilo que são os jovens, principalmente os jovens de baixa ou média renda, não é? Então, há essa questão aí. Mas também tem uma coisa que eu quis trazer aqui, que seria como é que provém a ostentação nos dias atuais.
De onde é que vem a ostentação? O que motiva, por exemplo, um jovem a ostentar? Vamos notar que nos primórdios da humanidade, nós, os seres humanos, nós éramos, desde o início da humanidade, nós fomos, digamos que, seres sociais. Ou seja, nós vivíamos em aldeias. Nós vivíamos em aldeias porque era mais fácil, digamos que, sobreviver naquele meio, porque era um meio hostil. Tínhamos lá muitos animais ferozes, então nós tínhamos que viver em comunidade. Era muita gente no mesmo lugar ali, então era mais fácil defender-se, não é? Então, esta é a nossa realidade, ou esse nosso instinto que nós temos de ser aceito no meio de um grupo, vem desde os primórdios. É uma assinatura genética que já está dentro de nós. Então, isto como é que vai evoluir? Por exemplo, tu és um jovem que quer ser aceito no meio de jovens. E, fora isso, vamos observar que nos primórdios da humanidade, olhando de novo para os nossos ancestrais, tínhamos lá nós aqueles indivíduos que eram facilmente vistos como atraentes. Por exemplo, nos homens, eram homens altos, de ombros largos, fortes. Esses Vamos tinham. dar exemplo como exemplo o Apple. Espera que não pode aparecer. Exatamente. Então, eram homens que facilmente podiam sobreviver àquele meio hostil, não é? Então, as mulheres em si, elas já viam aqueles como atraentes. Por isso que, mesmo agora, vamos notar que grande parte das mulheres se sente atraída por homens altos e não sabe porquê. Aquilo já é uma assinatura genética. É algo que já está internalizado. Então, esta nossa percepção de buscar uma pessoa, um parceiro que vai nos garantir sobrevivência, ela vai mudando ao andar dos tempos, principalmente com o capitalismo. Com o capitalismo, nós já começamos a entender que não é o homem mais alto, mais forte, etc. Aquela assinatura genética ainda está lá, mas vai calando-se ao andar dos tempos. Então, olhando para esse aspecto, com o capitalismo, nós começamos a perceber que não é o homem mais alto, mais forte, mas é aquele que tem, que pode nos propiciar aquilo que é uma segurança financeira. Uma segurança financeira aos nossos filhos. E estamos a ver, por exemplo, a humanidade passou por várias crises. Por exemplo, tivemos a Grande Depressão de 1929, onde grandes empresas foram à falência, porque houve uma quebra de banca. Mas temos que olhar para esse aspecto. Então, a mulher em si já vê o homem que tem como se fosse uma segurança. Então, chegamos, por exemplo, neste nível de a mulher gosta de dinheiro. Não, não gosta de dinheiro. Gosta de segurança. Gosta de segurança. E ela sabe quem pode lhe propiciar aquela segurança financeira. Reni, se os internautas te descobrem, principalmente as mulheres, Exato. não gostam de dinheiro em si, Sim. gostam de segurança. Gostam de segurança. É uma questão de sobrevivência, é algo incutido lá. Então, quando o homem sai, ou o jovem, ele sai para ostentar, ele está a mostrar que tem valor. A mulher já olha para ele como se fosse um homem de valor. Ele tem posses. Se ele consegue comprar uma sapatilha de 10 mil meticais, consegue comprar um relógio de 15 mil meticais, ele pode comprar, por exemplo, não vou morrer de fome. Está a perceber? Não sei se está a entender o meu Estou muito bem. Exato. Então, o jovem, ele vai buscar se mostrar ser uma pessoa que tem posses, mas para atrair um parceiro, por exemplo, um parceiro amoroso, pode ser para isso, pode ser para pertencer a um certo grupo, um grupo, por exemplo, de jovens que também tem e ele também quer ter, ou quer mostrar que tem, e quer ser visto como atraente. Então ele vai fazer o quê? Vai buscar ostentar. Mas onde é que vive o perigo da ostentação? Principalmente para quem vê aquela pessoa que ostenta e acredita que aquela pessoa vive naquele mundo, olhando para a negativa neste caso. Que aquela pessoa vive naquele mundo, que aquela pessoa tem o que mostra que tem e quer também.
atualmente vemos muito nas nossas redes sociais partilhar-se muito sobre o mundo obscuro, sobre pessoas que vão a lugares em busca as famosas cobras. Exato, exato. Os Vemos famosos muito sobre isso. mambones. Até que ponto estas pessoas podem querer igualar-se àquela pessoa que olham através da tela? Exato, porque vamos notar que essa questão da ostentação, né? Até que ponto, digamos que vai influenciar negativamente ao espectador. Então, quando o espectador vê aquilo, vamos dizer que olha ou compara-se, o grande problema, vamos de certa forma resumir isso, o grande problema do espectador está na comparação. É. A questão de respeitar o processo acaba não sendo uma opção. Quer que o processo Sim, fique respeito. sim. Então, ele vê, por exemplo, um jovem que tem o seu ostentar os direitos, os olha para a sua vida. E ele começa a fazer perguntas negativas. E cálculos. Sim. Aquele jovem tem 22 anos, eu já tenho 27 anos. Aquele jovem tem X, tem Y, tem H, eu não tenho nada. O que está a fazer de mim? O que eu estou a fazer de errado? Onde estou a falhar? Onde é que estou a falhar? E depois há aquela questão social das especulações. Sempre quando aparece alguém com dinheiro, vai aparecer sempre pessoas especularem de onde é que vem aquele dinheiro. Foi a Mbone que tem cobra, o pai tem, ele é ladrão, joga viatura. Vocês a perceber? Há muitas especulações. Então, por exemplo, neste caso, por exemplo, do joga viatura, o que vai acontecer? Ele vai começar a jogar a viatura. Vai torar toda a moeda. Sim, vai torar o pouco que ele já tem. E a coisa mais triste desses jogos é o fim trágico. Sim, é o fim que trágico. temos observado. Sim, nós temos visto nos últimos anos, temos visto jovens, digamos que fazerem algo, nós sabemos o que tem acontecido, né? Prefiro não aqui falar, mas temos visto jovens a fazerem coisas do gênero, né? Mas isso acaba sim influenciando de forma negativa a questão da pressão social, né? O jovem começa a ver num labirinto onde não tem saída. Se ele, por exemplo, tinha planos de primeiro ir à escola ou primeiro terminar a faculdade para depois tentar buscar um emprego, ele já não pensa assim, ele já quer diretamente fazer negócios. Ele, porque tem boladas XX. Ele começa já a fazer boladas, vê que as boladas em si não estão a trazer aquele retorno, começa já a trabalhar pessoas, começa a ser um charlatão. Então, há uma certa, como posso dizer, há um conjunto, há um coquetel de consequências que tem por detrás da ostentação, principalmente para o espectador, para a pessoa que não sabe de onde ele vem realmente. Porque tu podes estar a te comparar com alguém que nasceu num berço de ouro, tu podes estar a te comparar com alguém que os pais, os tios, os familiares já têm aquilo, não é? Então, tu colocas numa pressão social, esquecendo que as condições em si, a vida não é algo linear. A vida não é uma questão de todos nascemos com os mesmos dados, não é como um jogo de xadrez, onde todos temos, eu tenho os mesmos dados, tu tens os mesmos dados. É mais como um jogo de cartas. Okay. Sim, nós não sabemos qual é a mão que o inimigo tem, que o adversário tem. E nós, exatamente, nós temos que ver com base, ou temos que viver com a base na nossa mão. Já perceber? Então é sobre isso. Então o jovem por exemplo, não vai mais à faculdade porque quer se meter nas boladas. Não digo que as boladas sejam algo errado, não. Não de todo, mas não já aquelas ilícitas. Sim. O jovem já começa a trabalhar, começa a entrar no estelionato. Começa a mandar aquelas mensagens que temos recebido ultimamente. Aquele valor manda neste número. Aquele valor manda neste número. Ganhaste não sei quanto no aviador, entra neste link para partilhar. Como? Vocês receber? Então, há essa questão aí. O próprio jovem que ostenta, ou o próprio jovem que busca ostentar, na maioria das vezes, pode não ter, ou seja, o seu dinheiro que está a ostentar não ter boas origens. E porque ostentar já lhe deu uma imagem, ou já lhe colocou num patamar e ele já não quer descer, porque é difícil. Sabe, Matilde, é mais difícil uma pessoa que nasceu pobre,
É mais fácil para uma pessoa que nasceu pobre morrer pobre do que uma pessoa que já foi muito rica e morrer pobre. Ela sente-se muito amargurada, Frustrante. muito frustrada, porque ela já esteve lá em cima. E de repente, Despencou. então, chega uma fase onde já não está a conseguir equilibrar aquela vida de ostentação. Então busca fazer o quê? Busca os maus caminhos. Temos visto a questão da criminalidade. Muito. Para as mulheres temos visto a questão da prostituição. É. Já ia Entre entrar jovens, para ir para este lado também. temos visto a questão da prostituição. Mas isso tudo porque por causa de uma certa pressão social. Querer mostrar. Hum? Então, é isso. É, que se Sim. pode viver bem, que se pode ter isto e aquilo, no entanto, não se pode. Por outra via, como economista, como é que este jovem que está a levar da pressão social pode sobressair, se pode dar este turn-up e pode mudar as coisas com este pouco que tem, em vez de gastar, como é que ele pode multiplicar? Exato. Uma das coisas que eu sempre busco aconselhar, mas vamos dizer que é um conselho que mesmo eu estou a implementar, é a educação financeira, né? Primeiro, entender que nem tudo vem ao nosso tempo, né? Ou no tempo em que nós queremos. Nós podemos querer, por exemplo, eu agora quero ter um carro daqui para aqui. Não posso. Tenho que entender que não posso. Tenho que entender que aquilo é um processo. Se pudéssemos fazer magia, já estávamos todos já a voar. Já estaremos todos ricos. Né? Mas todos estamos aqui no hustle, como diz a geração atual. Estamos Né? no raço. Mas é basicamente isso. Então, a educação financeira, investir em conhecimento. Investir em conhecimento. Que é um dos maiores ativos que um ser humano pode ter, é o seu conhecimento. Quando tu és uma pessoa com muito conhecimento e sabes aplicar, tu tornas-te alguém valioso. Tens uma pessoa que as pessoas pagam para ter nas empresas, pagam para ter no seu setor de trabalho, nem como vão contratar, mas por quê? Porque é alguém valioso. Por exemplo, vamos notar, um navio estraga-se de repente e só tem uma pessoa que consegue organizar aquele navio, ou a questão do navio. Como é que vai ser? Aquela pessoa pode estar apta a cobrar qualquer valor. Não é? Então, conselho para os jovens que querem sair ou estão a tentar sair de uma situação, digamos que menos favorável para uma situação melhor, o primeiro conselho é a questão do investimento. Mas o investimento no seu próprio conhecimento, no seu próprio desenvolvimento pessoal. E também entender que a vida não é algo linear. O caminho que traçamos geralmente sai do ponto A para o ponto B, mas o caminho que vamos vivenciar na vida real não vai ser assim. Vai ser sair do ponto A, ir para o ponto C, voltar para o ponto A, ir para o ponto H, depois ir para o ponto B. Então, não é algo linear. E da mesma forma que tu podes perder tudo em um dia, podes ganhar muito em um dia. hum, Mas isso tudo com um certo preparo, com um certo desenvolvimento pessoal. Então é sobre isso. É, porque trazer atitudes maduras para quem nos acompanha é a nossa cena e nós sabemos que são cenas, de fato, acho que por isso que trago esta camiseta, porque são cenas que o jovem tem passado, porque a questão da empregabilidade, o empreendimento nem sempre vai vincar. Mas Exato. já esta questão também da persistência, de sangue e suor, fazer a coisa andar. E eu acho que se calhar seja isto que falta um pouco. Sim. Nós já tentamos, Exato. não deu, Uhum. ou se é questão de vendas, não conseguimos vender, já desistimos. Ninguém vai comprar o nosso produto. Se é questão de prestar serviços, ninguém contatou, já desistimos. Acho que não sou bom o suficiente. Se é questão de criar conteúdos, também desistimos porque chegamos nos vídeos não tem like, não tem visualizações, mas eu tenho visto muita
digamos que depoimentos de muitos criadores de conteúdo que acabam dizendo que eles começaram a viralizar a partir do vídeo 461, 467. Mas olha a persistência dessa pessoa que fez 460 vídeos sem viralizar, mas com a mesma persistência, com a mesma consistência. Então, a questão de desenvolvimento pessoal, saber respeitar o processo também é uma questão Importante. muito importante. Então é por isso que vou te cobrar a partir de agora, o analisando Moço, já a partir da próxima semana. Vamos seguir os exemplos do que estamos aqui a dizer. Sim, não posso estar aqui a ser hipócrita, né? Não que estivesse, mas eu senti-me na obrigação de cobrar. O Analisando Moço, que era um programa muito bom, por acaso. Fazia-me rir muito, imensamente. Exato. E acho que era uma das sócias. Sempre mandava lá os memes. E depois tem esta questão, atualmente, usa-se muito os memes para... Eu acho que é uma maneira que o adolescente e o jovem encontrou para expor, tirar para fora o que lhe rói por dentro. Exato. E certos problemas sociais nós acabamos observando que são descritos em forma de memes. É uma forma, ou seja, é um tipo de mensagem ou de difundir uma mensagem que tivemos com esta nossa era digital. Então, jovens estão lá, por exemplo, meme qualquer, e tu vês que no fundo naquele meme tem uma certa verdade. E o fato de tu saberes que tem uma certa verdade é o que te faz acabar achando graça, porque eu também estou nessa situação. Então, basicamente isso. Então, basicamente isso. E olhando principalmente para esta questão da ostentação, às vezes já quem até faz um comentário em forma de meme, que sabemos que não é dele. Porque há aquelas pessoas que pegam as coisas emprestadas também, que é um outro ponto. Há quem pega algo emprestado do outro e depois como é que fica? Há quem vai lá e posta, sabemos que não é dele, é do outro. E há uma crítica, vamos dizer, que isso pode acabar trazendo aquilo que é um encargo psicológico muito grande para a pessoa que está a receber aqueles comentários, porque a ostentação busca maioritariamente por fama e aceitação pública ou social, né? Porém, essa aceitação pública, essa exposição às redes sociais, tem lá os seus, digamos que, os seus aspectos negativos, né? Sabemos que na rosa tem sempre espinhos no seu caule. Então, os espinhos da ostentação, os espinhos da fama, são os comentários, a exposição ao público. Então, as pessoas estão lá a comentar e a pessoa em si vai lá, comenta com uma certa raiva por saber que ela também não tem aquilo, mas tem uma outra pessoa que não tem também, e essa pessoa que não tem está a mostrar, então como é que eu fico? Então a pessoa vai lá com toda a raiva, mas aquilo acaba não sendo bom para aquela pessoa que postou, ou para a pessoa que, digamos que se expôs. Vimos há dias, não sei se foi este ano ou foi no final do ano passado, vimos uma artista acabar fazendo um desabafo. Tudo eu. E aquele desabafo foi algo meio que explosivo, foi uma explosão, porque ela já não estava a aguentar aquela pressão social, né? Não estava a aguentar aqueles comentários. As pessoas falam aqui. No teu próprio bairro, as pessoas falam. Já imagina aquilo a nível do país, ou a nível do continente, ou a nível mundial. Já acaba sendo um bicho de sete cabeças. Então é basicamente isso. A própria exposição, a ostentação vai levar à exposição, à fama, etc. Tem lá os seus espinhos, então é algo que nós também temos que estar conscientes nisso. Estamos a nos meter nesse tipo de assunto, mas temos que acatar com as consequências desse tipo de assuntos. Sim. O qual o mundo digital pode ser monstruoso. E cruel. Muito cruel. Eu preciso ter peito. Exato. Reni, mas já que eu sei que o Reni preparou-se muito, se calhar tenhamos deixado ficar algo por fora, não tenha perguntado, não tenha sugerido, não tenha me aparecido aqui à mente, mas acho importante para os nossos jovens e adolescentes que nos acompanham a esta altura. Pais encarregados de educação, vizinhos, toda a gente. Sim, mas o que eu vou aqui dizer é, digamos que
em forma mais de consigo, né? O maior vilão do século XXI é a questão da comparação. Nós estamos a comparar-nos muito, muito. E não esquecemos que a vida em si, ela não é linear, ela não é equitativa, ou seja, não estamos num barco onde todos temos os mesmos recursos para começar. Então, vamos evitar julgar menos, vamos evitar compararmos menos e vamos simplesmente viver a nossa vida com base naquilo que são as nossas possibilidades e vamos nos esforçar ao máximo para as nossas próprias possibilidades, digamos que estarem num nível em que um dia, quem sabe, possamos alcançar aquilo que tanto almejamos. Então, vamos parar de nos comparar e vamos viver a nossa vida em paz. Muito obrigada, Reni, mais uma vez. E vou cobrar muito analisando o Moço. Não me vou esquecer. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Matilde. Muito obrigado à nossa cena pela oportunidade de cá estar e até a próxima. E porque hoje falamos da ostentação, é muito importante que quem nos acompanha mude, se calhar, a sua maneira de pensar à volta deste assunto. Tal como deixamos ficar aqui, ao lado positivo, e o nosso criador de conteúdos e economista, entre aspas, mas já o lado negativo, que é muito gritante. Então, caso viva desta maneira, aconselhamos que pare, que procure outros meios de viver. É importante seguir que o nosso economista disse também, que é a educação financeira. E vamos saber melhor como é que gerimos as nossas finanças, como é que guardamos pouquinho, como é que multiplicamos e tudo mais, até chegarmos ao ponto que nós queremos e vamos já viver da maneira que quisermos, nós estaremos já a ostentar, porque será o nosso lifestyle, que é muito importante também. Eu sou Matilde Alicene, essa é a nossa Cena Podcast. Até o próximo episódio, fiquem bem. É aqui onde acompanhas assuntos que dizem respeito a adolescentes, jovens e a sociedade no geral, onde destacamos o uso consciente do preservativo, igualdade de gênero e não o consumo do álcool. Essa é a nossa cena. A vida é muito bela e temos que viver.